Graças a Deus, né, irmãos? Mais um domingo na presença do nosso Deus. Como eu falei semana passada, hoje é o momento, esse é o momento de nós nos enchermos do Espírito de Deus, nos enchermos da presença de Deus. Aqui é o nosso quartel-general, onde nós nos preparamos para a batalha, né? E se eu falar para vocês que não tem batalha, eu estarei sendo um mentiroso. E os mentirosos não herdarão o reino dos céus, né? Então, as lutas vão vir, mas ainda que ela se levante, nós vamos estar preparados, porque nós estamos nos enchendo com o poder de Deus nessa noite. E é assim, dia após dia, semanas após semana, nós nos preparamos. Isso é uma ação prudente. O tema da mensagem é receios ou orações. São dois caminhos que o cristão pode tomar. E ele vai naturalmente, que são os receios, que são as aflições, que são, as ansiedades do dia a dia. Esse vem naturalmente, basta que a pessoa não faça nada. E tem também as orações, que vão surtir um efeito maravilhoso na nossa vida. Mas enfim, o que é receio? Lá no nosso dicionário popular, ele diz: o receio ou receios significa incerteza acompanhada de certo medo, a respeito dos resultados ou consequências de algo que aconteceu ou pode acontecer. Apreensão, medo, temor. E esse temor não é o temor, quando nós falamos do temor ao Senhor, que o temor ao Senhor é o respeito, é a dedicação, é o cuidado em ouvir aquilo que o nosso Deus está nos falando, aquilo que o nosso Pai fala para nós, e nós temos aquele cuidado em escutar para praticar, nós temos o cuidado em observar cada ponto para fazer da forma como o nosso Deus está falando, o nosso pastor está falando, o nosso líder está falando. E aí um exemplo: a pessoa ou alguém tem receio de perder o trem. Alguém já ficou com medo de perder o voo? De perder o ônibus, ou até mesmo o trem, o metrô, perder a consulta, acordar depois do horário, uma entrevista de emprego? A gente fica preocupado, não é isso? Isso é um tipo de receio. E aí tem as orações. As orações têm um significado bem simples e direto. O que significa oração para você? Se fosse para você definir agora, só você e Deus aí, você ia falar assim: Deus, a oração para mim é isso. Lá no nosso aí, o dicionário bíblico fala que é a comunicação pessoal e direta com Deus. Aleluia, Jesus. Mas isso para o mundo é uma coisa meio surreal, Porque, gente, você vai ter comunicação direta com Deus, um ser que está além do nosso entendimento, algo que está além da nossa compreensão. Será que existe isso mesmo? Será que através das minhas palavras eu vou ter um contato, uma comunicação direta com Deus Supremo? E para muitas pessoas, elas até preferem não acreditar. Só que esse não acreditar leva ao receio. Será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que eu vou perder a minha salvação? Será que existe o mundo espiritual? E aí vem as dificuldades. E hoje, entrando
Nosso tema de Filipenses, eu estou falando, né, literalmente encerrando, né, hoje, nós encerramos essa série de mensagens que fala de Filipenses. Quarta-feira nós já começamos com a nova série, que é Colossenses, né? E essa carta de Filipenses, ela chamou muito a minha atenção. Por quê? Porque ela trata da igreja como ela é. Não é algo que um escritor omite alguns detalhes, fala assim, não, isso aqui eu não vou colocar porque vai me comprometer muito, vai expor muito, né, a minha imagem, né, eu vou ficar mal falado nesse ponto. Não. Filipenses, ele vem tratando, né, Paulo vem tratando da igreja como ela é. E isso é muito interessante, porque traz para nós a realidade de como nós devemos andar. Nós aprendemos lá nas primeiras palavras, né, o contexto histórico da cidade e tal, mas hoje eu queria relembrar um pouquinho o contexto da igreja. Então ele começa lá no capítulo 1, né, uma carta bastante alegre do apóstolo Paulo, onde ele sauda a igreja, onde ele agradece pelas ofertas, mas ele também mostra a sua situação. Ele estava preso, né, ele estava em uma situação de dificuldade, e naquele momento a igreja ajudou ele. E ele fala, né, que ele tem um companheiro, Timóteo, que também nós falamos sobre essa questão. O povo de Deus, ele não anda sozinho, ele não é individual, ele é coletivo, ele anda em unidade, mas como um só corpo. E Paulo ressalta isso. Ele ressalta também que muitos começaram a pregar por ver ele naquela situação. E ele fala, olha, muitos pregam, né, de espírito verdadeiro, né, de boas intenções, outros pregam com segundas intenções, mas o importante é que a palavra de Deus está sendo pregada. Ele também fala, olha, vocês precisam correr em um só objetivo, não se deem às distrações. E essas distrações podem ser elas podem vir na nossa própria vida. E aqui ele vai falar, né, já no capítulo 4, algumas questões que estavam acontecendo dentro da igreja. E aí eu quero ler com vocês aqui na tradução da Bíblia a mensagem, que diz assim: meus queridos amigos, amo muito vocês, sempre desejando o melhor para vocês. Vocês me fazem sentir muita alegria e me enche de orgulho. Não duvidem. Nós não podemos duvidar daquilo que Deus acha de nós. O que Deus pensa sobre as nossas vidas. Quando Saul foi para ungir Davi, ele não chegou e já reconheceu de cara. Ele falou, é esse aqui. Não, primeiro veio todos os filhos de Jessé. E aquele que era improvável para os olhares humanos, foi aquele que Deus escolheu. Então, em muitos casos, nós olhamos para a nossa própria vida e falamos, eu não sou capaz, eu não posso estar junto com a igreja, eu não posso ajudar nisso ou naquilo, porque eu estou desse jeito, porque eu estou nessa situação. E Deus fala, não, eu te quero aqui, eu quero você do meu lado.
Eu quero você comigo porque eu tenho sonhos para você. Você está enxergando isso? Eu estou enxergando algo muito mais profundo para a sua vida. E Paulo, naquela situação, ele olha para a igreja de Filipos e fala: olha, eu sou muito grato a vocês, porque ninguém me ajudou, e vocês olharam para mim. Algo que a igreja precisa reaprender novamente é olhar para a pessoa. Estou me lembrando aqui um dia que a minha cachorrinha morreu, e eu entrei naquela porta, e aí a Fabiana estava ali, e ela olhou para mim, ela me chamou: o que foi que aconteceu? Eu falei: nossa, Fabi, minha cachorra morreu. E a gente sabe, né, quando a gente perde um animalzinho desse, como que a gente sofre. Então assim, ela olhou para mim e viu: tem alguma coisa errada com o Jussier. Então a igreja precisa reaprender isso. Falou: opa, peraí, você não é assim, o que está acontecendo? Eu posso te ajudar? Eu posso fazer algo? Porque é isso que é a igreja, irmãos. E Filipenses vem falando tudo isso. Paulo vem trazendo todas essas questões, aí ele avança na questão da perseverança, na unidade, na humildade e prontidão em servir. Muitos querem ser líder, mas será que ele aprendeu a servir? Porque eu sempre tenho milhões de exemplos para citar na palavra, mas por que não falar de Jesus, que lavou os pés dos discípulos e também conduziu os discípulos? Então esse é um exemplo que a cada dia nós precisamos trilhar, e Paulo vem trazendo isso: olha, vocês estão comigo, não porque vocês deram essa oferta, não por conta de ter me ajudado 2 vezes, não, é porque, e nós vamos falar lá no final, é porque dentro disso, eu vejo a unidade, eu vejo a igreja de Filipos, andando em unidade, em um só propósito. Aí ele fala, olha, também no versículo 1, permaneçam no caminho, firmes em Deus. Ou seja, nós sabemos que só existe um caminho, e nesse caminho nós precisamos ser persistentes para estar firmes na presença de Deus. Porque, irmãos, nós podemos estar firmes também dentro de qualquer outra coisa, dentro de qualquer outro contexto. A gente vê pessoas que são extremamente dedicadas, um exemplo, no seu trabalho. Ela cumpre a sua carga horária, 100% ali dedicada, vai para casa, continua trabalhando, estudando, pesquisando e tal. Ou seja, ela está 100% dedicada àquilo. Outra que é na família, no filho, nas questões, nos seus sonhos, nos seus projetos, não é errado. Mas em Deus, no caminho que nos leva para Deus, nós estamos firmes, nós estamos permanecendo nesse caminho. E Paulo se preocupa tanto com isso, que ele vem trazendo essas questões. Ele vem lembrando e fala assim: olha, estou finalizando a carta, deixa eu enfatizar mais algumas coisas. Depois ele diz: insisto em que Evódia e Síndique resolvam suas diferenças e façam as pazes. Talvez em outra pregação, ou em muitas pregações, você nem tenha visto
pregador citar esse versículo, mas eu quero falar sobre ele, porque aqui também mostra que naquele período existia desavença dentro da igreja, existia desentendimento dentro da igreja. Então, ou seja, em todo período, a igreja teve que lidar com várias frentes de ataque, seja do mundo para a igreja, seja de membros da igreja, seja de irmãos com irmãos, mas a igreja sempre teve esses desafios. E aí o que faz a diferença? É o nosso posicionamento, é o nosso conhecer da palavra de Deus. Que quando nós olhamos para um versículo como esse e falamos, opa, peraí, até que eu vim para a igreja e pensava que tudo dentro da igreja era mar de rosas, mas agora eu estou vendo que lá no século I também existia esse tipo de situação. Então aqui na igreja eu tenho que aprender a amar o meu irmão, aprender a curar as feridas dele e ele curar as minhas. E Paulo vem falando, olha, vamos trabalhar nessa situação. E ele diz, por quê? Porque Deus não quer que os seus filhos guardem ressentimento. O que é ressentimento para você? É aquilo que fica, incomodando a gente, fica perturbando a nossa paz, e ali você já não anda 100% focado e firme nos caminhos de Deus. Então é necessário que nesses momentos a gente corra para fazer a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? Que nós, de forma alguma, de maneira nenhuma, venha guardar ressentimento no nosso coração. Talvez não seja nesse exemplo, mas em qualquer coisa, Deus nos deu um espírito de paz. Ele nos deu um coração de paz, não ausente de guerras, mas a presença da paz. E isso faz com que o cristão, ele enfrente os desafios de forma serena. Assim como o apóstolo Paulo estava preso, mas não perdeu a paz, não perdeu o foco. Por isso que ele fala, olha, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Porque ele sabia que não poderia dar vazão no seu coração para qualquer tipo de ressentimento, em qualquer área, ou até mesmo com Deus, A gente está falando aqui de duas pessoas, mas e aquela pessoa que guarda o ressentimento com Deus? Por que Deus não fez isso por mim? Por que Deus não é assim? Por que Deus não age nessa causa? Por que Deus não faz aquilo? Por que isso? Por que aquilo? E aí gera uma revolta, gera todos esses sentimentos que levam para longe de Deus. Paulo permaneceu. Aí ele diz, Císico, como você está aí para ajudá-las a resolver as coisas, faça o que puder por elas. Precisamos ter esse olhar no que nós podemos ajudar, o que nós podemos fazer para entrar em ação, para trazer as pessoas para perto de Cristo, porque sempre vai existir também uma pessoa como essa, que pode ajudar de alguma forma.
E o desejo de Paulo era que eles continuassem em uma só fé, em uma só comunhão, livre de qualquer ressentimento. E ele fala: sabe por que nós devemos ajudar? Porque essas mulheres trabalharam pela mensagem lado a lado. Então não eram inimigas, não eram pessoas de outros lugares, não, eram pessoas que trabalharam lado a lado. E é aí aonde que o inimigo quer destruir, dividir para conquistar. Quem nunca ouviu essa frase? Porque é uma verdade. Aliás, lembrando aqui, até o Império Romano, ele não era contra as religiões. Ele ia conquistando as cidades, e ele não era contra. Ele falava assim: não, agora nós conquistamos e agora vocês vão ter que adorar os deuses romanos. Não, eles não faziam isso. Sabe por quê? Porque quanto mais dividido, eles não tinham poder para vencer o Império Romano. Só que aí vem o cristianismo e fala assim: olha, nada disso aí tem valor. Esse Deus é o Deus que está acima de todos os deuses. E o cristianismo vai ganhando força. Aí vira uma ameaça. Ou seja, quando nós começamos a trabalhar lado a lado, o inimigo fica furioso. O inimigo se sente ameaçado. Opa, espera aí. Estão querendo a família, gente. Por que o inimigo tenta destruir a família? Uma família unida, ela vence qualquer tipo de dificuldade. E uma família desunida? Não consegue nada, né? Então o inimigo, ele fica furioso. E trabalhando lado a lado, sabe o que gera? Nosso nome está escrito no livro da vida. Está lá também, tá, irmãos? Versículo 3, eu estou acompanhando aqui tudo aqui, tradução da Bíblia, a mensagem, mas são tudo versículos. Essa palavra aqui, né, eu nem coloquei citações, né, de teólogo, né, de ninguém, só palavra aqui. Então veja que nós não podemos nos esquecer. Primeiramente, trabalhamos lado a lado. Quando vier qualquer tipo de situação que nos tire desse foco, nós temos que nos lembrar: nosso nome está escrito no livro da vida. E isso nós não podemos deixar escapar. Não importa se o cristão ele tem que passar por cima do seu eu, do seu ego, do seu pensamento, da sua cultura, não importa. Temos que lembrar: o meu nome está escrito no livro da vida. Então eu não vou guardar ressentimento, porque isso vai trazer coisas ruins, e eu vou começar a cultivar coisas negativas no meu coração e na minha mente. Então, sabendo disso, eu vou banir, expulsar, rejeitar, retirar qualquer laço que o inimigo tente lançar na minha vida. E é fácil de entender. Tudo aquilo que traz desunião, Deus não está no negócio. Tudo aquilo que traz contenda, confusão, né, desarmonia, Deus não está nisso. Nós estamos falando aqui de igreja, mas serve para todas as nossas áreas da nossa vida. Então Deus não está nesse negócio. Como eu falei semana passada, palavras desnecessárias. Não está no contexto de Deus. Mas isso nós construímos a partir do momento que nós meditamos na palavra de Deus.
Então celebre o nome de Deus o dia inteiro e todos os dias. Quando nós acordamos e respiramos esse ar, esse fôlego de vida, nós já tínhamos que falar: Deus, obrigado por mais um dia. E isso é celebrar o nome do nosso Deus. E Deus se alegra com isso. Opa, olha lá, o meu filho se levantou e ele já lembrou de mim. Ele já falou meu nome. Olha só, ali é um servo bom e fiel. E todos os momentos, Deus me ajuda nessa situação, Deus me leva, Deus me traz, Deus me sustenta, Deus me dá sabedoria. Isso é estar o dia inteiro em comunicação com Deus, em sintonia com Deus. Quero dizer, ele vai completar, quero dizer, alegre-se nele. E isso é difícil, porque nos momentos de fúria, nos momentos de raiva, nos momentos de aflição, quem é aquele que se alegra? Muito pouco, né? Porque isso não é fácil de se conseguir. Porque eu e você somos biológico, não é verdade? Tudo que um passa, o outro também está sujeito a passar. O que faz a diferença é um momento. De repente eu fico mais triste com mais facilidade, outra pessoa com menos, pouca coisa ela já está triste e tal. E assim tem a diferença de um para o outro. Mas todos nós ficamos tristes, ficamos alegres, ficamos bravos, ficamos furiosos, ficamos chateados, magoados. O que faz a diferença é isso aqui. Lembrar que Deus está conosco. Em todo momento, eu tiro isso para a minha vida. Se vem uma luta, eu falo: Deus, como que está? Se tem alguma coisa aí, revela para mim. Se não, eu falo: tem algum propósito nisso aí. E se eu estou com Deus, o final é bênção, é vitória. E eu vou vencer. Eu vou passar por isso. E aí perseverar. Lembrar que a igreja é um local onde nós nos fortalecemos. Lá no versículo 4 e 5 diz: deixe bem claro a todos com quem se encontrarem que vocês estão do lado deles, trabalhando com eles, não contra eles. A igreja veio para juntar, não para separar. A igreja veio para unir, para unificar. Em muitos casos, as pessoas falam: não vou falar com aquele lá não, senão ele vai falar isso, vai falar aquilo, e ele quer que eu vou para a igreja, ele quer que eu faça isso, faça aquilo. E aí, irmãos, nós perdemos a oportunidade de levar o evangelho. Eu costumo, quando eu tenho que falar alguma coisa que tema que vai confrontar, eu falo: olha, a palavra de Deus diz desta forma. Porque não é o Jussier que está falando, é a palavra. Olha, lá no versículo tal está falando isso. Ah, mas não é assim, tal. Eu falo: não, então dá uma lida lá, já para tentar incentivar aí a curiosidade. Eu falo: não, dá uma lida lá, talvez você entenda o que está querendo dizer e tal. Porque eu me coloco ao lado dele e não contra ele. Imagine quando você, ou alguém vai falar alguma coisa para você e ele está esperando uma palavra de conforto, uma palavra de perseverança, uma palavra de motivação. Já viu aquela frase: eu te falei que ia dar errado? Quer coisa pior, Nossa,
Eu pensei que ele ia me ajudar, e aí ele já vem falando isso. Mas quando a pessoa fala, olha, vai por esse lado, né, busca essa solução, né, faz isso, faz aquilo, a pessoa fica mais confortável. Então nós temos que mostrar para as pessoas que nós estamos ao lado delas, e não contra elas. E naquele momento, lá no século I, a igreja estava com essa visão. Paulo vem trazendo essa visão. Eles precisavam mostrar para o mundo o que era a salvação, o que Jesus veio mostrar a eles. Então, ajude-nos a ver que o Senhor está para chegar. Ele pode se manifestar a qualquer minuto. A qualquer instante, Deus pode chegar. Jesus pode voltar. Ou nós irmos nos encontrar com Ele. Aquela passagem da Bíblia, né, que fala que o agricultor, né, semeou, colheu muitas farturas. Ele fala, agora eu vou construir os celeiros, né, vou guardar e eu vou descansar. E a palavra diz, né, hoje mesmo vai pedir a tua alma. E na realidade ele não estava com foco na palavra. Então assim, se Jesus voltasse hoje, nesse momento, como estaria a igreja? Como está a igreja? E não é só do ritual, do costume, né, dos cultos, de vir aqui, né, de fazer um louvor, de fazer uma pregação, de vir aqui bonitinho, não. Estou falando do coração. Porque não adianta eu chegar aqui e falar alguma coisa e lá fora está fazendo totalmente o errado. E aí, o que eu acho tremendo da parte de Deus é que Deus está sempre pronto a enxugar as nossas lágrimas, a curar as nossas feridas. Mas nós temos que correr para baixo das mãos de Deus. Ele está sempre pronto. Mesmo que toda a humanidade desista de uma pessoa, ela pode ser o pior criminoso da face da terra, Deus tem esperança para que ele se salve. Agora, se ele voltar hoje, como está a igreja? Está pronta para subir? Então não se aflinjam, nem se preocupe. Em vez de se preocupar, orem. Lance sobre ele todas as suas aflições, porque ele tem cuidado de nós. Lance para ele, entregue para Deus. Ele veio para os que estão doentes. Ele veio justamente para essas pessoas. Ele fala, olha, os que estão curados não precisam de médico. Eu vim para os que estão enfermos. Mas para isso é necessário descobrir que a pessoa está doente. Não adianta a gente ir no médico, ele faz um exame, entrega para você uma receita, fala o que você tem que fazer para ser curado, e depois você fala assim, isso é balela, isso aí não tem nada não, isso aí, esse médico não sabe de nada não. O médico, ele faz a receita, ele dá o diagnóstico, mas quem corre atrás da cura somos nós. Tem que fazer um exame, tem que passar por uma cirurgia, tem que passar por um tratamento, né?
é a pessoa que vai atrás. Então, vamos entregar, ouvir o que o médico dos médicos tem para nos dizer e passar, pelo processo que nós temos que passar. Então, lá no versículo 6 e 7 diz: permita que a súplica e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Olha só, nós precisamos permitir que Deus nos conheça através das nossas súplicas, através das nossas orações, através desse contato com Ele. Nós permitimos que o Espírito Santo entre em nossa vida através do nosso convite. Como que nós convidamos? Hoje nós temos rede social, nós temos o telefone, nós temos o Instagram, nós temos várias redes sociais que servem de comunicação. E para falar com Deus, qual é o nosso meio de comunicação? O que era lá na década de 80, que era a carta, quem tinha condições tinha um telefone. Hoje evoluiu, Na palavra de Deus não, na nossa vida espiritual não, continua da mesma forma. Se alguém esqueceu, eu vou lembrar, ainda é através das nossas orações, através dos nossos louvores. Antes que vocês percebam a compreensão da integridade de Deus, que só contribuir para o bem virá e os acalmará. Então veja que nós precisamos iniciar esse diálogo, porque antes mesmo que você imagine, que você espera, Deus vai vir te acalmar. Ele vai vir e trazer essa paz para o seu coração, porque Ele não se demora em atender aqueles que o buscam, aqueles que oram, pedem a presença dEle. O grande conflito do ser humano é que ele quer ouvir aquilo que ele quer fazer. E Deus, Ele fala, mas fala segundo a sua justiça. Mas Ele não deixa de ouvir as nossas súplicas e as nossas orações. Mas aí sim, Ele vai fazer da forma, da maneira dEle. Vocês já imaginaram se Deus fosse se moldando de acordo com os tempos? Nem existia mais mundo, Não, eu vou ser de acordo com o século IV, século XIX. Eles estão pedindo, então vou fazer. Aquele filme todo poderoso, que ele decide atender o pedido de todo mundo. Eu lembro de uma parte do filme que todo mundo queria pedindo para ganhar, tipo a Mega Sena daqui do Brasil. Todo mundo ganhou, mas todo mundo ganhou $1. Porque o prêmio foi dividido para todo mundo. Então imagina, Deus não age dessa forma. Ele trabalha na forma dEle, no molde dEle. Aí sim, vem a nossa parte de entender. Falou, eu orei a Deus isso, mas Ele está falando para me fazer aquilo. Como eu sei que Deus quer o melhor para mim, então eu vou fazer aquilo. Então, é maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. É maravilhoso
como nós começamos a andar quando essas preocupações saem do centro da nossa vida. E vocês já pararam para pensar quais são as preocupações da sociedade? O que aflige a sociedade? É o desejo de conquistar, o desejo de ter, o desejo de possuir, o desejo, né, de ser reconhecido. Enquanto Deus fala, olha, tira tudo isso, entrega na minha presença, e eu vou te fazer um grande vencedor. Mas para isso, você tem que largar tudo, entregar para mim a sua vida. Então, quando nós deixamos essas aflições dos nossos desejos materiais, Deus cuida de nós. Amém? Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. Aí ele fala, o melhor, não o pior. O que você quer? O melhor para a sua vida. O belo, não o feio, né? Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Hoje as pessoas nas coisas simples elas já estão maldizendo, literalmente sendo negativas, e olha que nem é tanto assim. Quando nós começamos a olhar com outros olhares, ou no pensamento paulino, nós vamos enxergar o que acontece no nosso dia a dia de forma bem diferente. Ele fala, olha, ponha em prática o que aprenderam de mim. Lembra que ele falou? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele fala, olha, o que vocês viram, coloque em prática. Não fique só falando, nossa, olha, o Paulo é isso, Paulo é aquilo, como que ele é perseverante, como que ele é temente, como que ele é fiel, como que ele, né, é obediente a Jesus. Não, ele fala, olha, coloque em prática isso também, gente. E aí hoje a gente também recebe essa mesma palavra. Não vamos só olhar para a palavra de Deus e ver homens, mulheres que foram vitoriosos, que foram, né, verdadeiros conquistadores, e ficar, nossa, que legal. Não, a palavra está aí para a gente aprender e praticar. E amanhã começa, talvez hoje mesmo, né? O que ouviram, viram e entenderam, faça assim. E Deus, que é soberano, irá tornar, olha só, real em vocês a mais excelente harmonia. Quando nós colocamos em prática, Deus traz para a realidade. Deus traz à existência aquilo que eu olhei, trouxe para o meu coração, para a minha mente, comecei a praticar, Deus traz para a realidade. Amém? Lá no versículo 12 ele diz, já aprendi a estar contente a despeito das circunstâncias. Ou seja, como ele fala, no muito ou no pouco, ele estava contente. Fico satisfeito com muito e com pouco. Encontrei a receita para estar alegre, com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias. O que sustentava Paulo era a certeza de estar no caminho correto. Depois, onde eu estiver e com que tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que sou. Na versão de vocês ele vai falar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas para isso,
nós temos que colocar em prática. Senão nós vamos só ler o versículo e falar assim: nó, mas que homem determinado. Mas e aí, gente, a palavra não é viva? Ela não se faz presente nos nossos dias? Então essa palavra serve para mim, serve para você. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E aí, caminhando para o final, a glória de nosso Deus e Pai é tanta que flui pela eternidade. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então veja só, nós queremos usufruir dessa glória que Deus tem para nós, não só nessa vida, mas para toda a eternidade. Nós queremos. Se nós queremos, nós precisamos lançar fora todos os receios e colocar em prática a oração que nos traz a paz. Então lance por terra. Não deixe que as incertezas tire a sua paz. Lance por terra. E assim, através das orações, nós vamos chegar e usufruir essa glória de Deus que Ele tem preparado para todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, pela eternidade. Amém? Graças a Deus.